Estamos dando início a um Valor Entrevista especial, presença marcante lá do estado do Amazonas, em visita a Santa Catarina. Hoje eu tenho o prazer e a satisfação de receber o professor, consultor, empresário Antônio Jorge Cunha Campos. Isso. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez ao Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Valor Entrevista, sempre é uma satisfação muito grande, Alan Santiago, estar aqui com você e compartilhar desses momentos de crescimento, por que não dizer cultural, já que o Valor Entrevista é parte da cultura, não só de Gaspar, mas de toda a região, deixando uma contribuição muito grande para o desenvolvimento empresarial da região. Assim você me deixa emocionado, professor. Assim você me deixa mas emocionado. É verdade, mas é verdade. E eu agradeço demais as palavras. Sabia que eu acompanho você desde longe? Eu estive agora num giro pela Europa, mas não perdi a oportunidade de fazer a nossa participação e colocar você também na nossa rede. Recebi seus vídeos. É a Rio Sena ali, né? É, no Sena, perto. Paris, ali, Alemanha. A Alemanha também, fomos a Nuremberg. Sempre acompanho teu valoroso trabalho. Eu tenho aqui, olha, seguidores ilustres. Pessoal que não esquece do Valor Entrevista. É porque nós temos que valorizar quem de fato contribui com o crescimento da nossa região. Sensacional. Professor, muito obrigado, né? Tirando ali a seda toda cortada, eu tenho muita admiração pelo senhor, pelo trabalho que o senhor faz, trabalho que já tem diversas literaturas no Brasil e no mundo, porque ele fez doutorado fora, fez pós-doutor fora, e ele tem um currículo enorme. Para a gente resumir, professor, e aproveitar bem o nosso papo aqui no estúdio, como eu lhe chamei de cidadão do mundo, eu vou te dar 2 minutos importantíssimos para você situar a nossa audiência de quem é o professor e a sua vida profissional. Ah, sim, 2 minutos. Bom, vamos ver primeiro o ambiente acadêmico, pode ser? Pode. Então, do ponto de vista acadêmico, nós somos graduados em administração, nossa especialização é em engenharia de produção, lá na Paraíba, né? E a graduação na Universidade Federal do Amazonas. Depois viemos para Santa Catarina, onde nós fizemos nosso mestrado e depois o doutorado aqui. Elaboramos nesse processo o Programa Catarinense de Logística Industrial, desenvolvemos um modelo para avaliação de desempenho da cadeia logística, fomos a Porto Belo, ficamos um mês elaborando e dando uma primazia maior em termos de estrutura e eficácia da metodologia, e fomos à Espanha aplicar o nosso modelo em empresas espanholas. Depois, faltava ainda um estágio nessa caminhada, que era fazer o pós-doutorado, e o concluímos em 2022, lá em Coimbra, Portugal. Não parou de estudar, né, professor? Não, porque é o seguinte, você sabe que nós vivemos numa sociedade onde a informação tem um tempo de vida cada vez menor. Então, nós não podemos parar de estudar, e uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi me entender um eterno estudante, um eterno estudioso. Então, nós temos que sempre estar renovando, né, as nossas informações, né? Então, isso nos coloca dentro de uma dinâmica onde você precisa se manter atualizado para poder dar resposta às demandas que as empresas e a sociedade exigem da gente enquanto um membro atuante e comprometido com o desenvolvimento regional das nossas regiões do Brasil, né? Inclusive nos deixa o estudo mais jovens, né, professor? Ah, sim, porque você aprende mais coisas, e importante, né? Troca de experiência com o aluno. Com o aluno, é isso que eu ia colocar agora, né? Você transmite para as outras pessoas conhecimentos que vão fazer com que ele construa a sua vida própria e também a sociedade onde ele vive. Sensacional. E nessa história toda, essa bagagem toda de sala de aula, antes da gente tocar num assunto importante aqui, eu quero tocar em outro assunto importante, que é essa expertise de sala de aula. Você tem diversos trabalhos, inclusive já trouxe alunos da UFAM para Santa Catarina, região de Chapecó. Como é que foi essa experiência? Ah, sim, porque, veja, nós temos um compromisso muito forte, né, com a necessidade que é o nosso entendimento, e faz muito sentido, de que todo brasileiro precisa conhecer a Amazônia.
brasileira, né? Conhecer seus recursos, suas potencialidades, até para ajudar a defender. Claro. E transformar toda aquela riqueza em benefício nosso, do Brasil. Sim. Né? Então, eu trouxe os meus alunos lá da Universidade Federal, lá do Amazonas, aqui para Chapecó, para poder conhecer a forma de organização industrial da região, né? Nós aprendemos muito com o que vimos ali. E, em contrapartida, eu levei meus alunos de mestrado, em nível de pós-graduação, também de Chapecó, lá da UNOeste, que meu abraço ao professor Gilberto Pinzeta, né? Sempre um homem comprometido com a educação, e nós levamos lá para Manaus, para visitar o Polo Industrial de Manaus, uma instituição criada por decreto 288, de 28 de fevereiro de 1967, foi criado a SUFRAMA, que administra, né, aquele polo, que sempre está empregando lá mais de 100 mil pessoas, e foi muito interessante aqueles alunos observarem como funciona a moto Honda, como é que em 18 segundos se fabrica uma moto por completo. Tu vê, né, cara, o ganho que um aluno catarinense teve, que um aluno amazonense teve, tudo por intermédio desse networking que é fundamental. Mas tu não teve braços apenas ali na região de Chapecó. Já atuou em Floripa, já atuou aqui em Brusque. Aonde mais, professor? Pois é, nós somos comprometidos com o nosso país e eu sou muito grato a Santa Catarina, que me recebeu aqui de braços abertos, me permitiu fazer doutorado, fazer mestrado, doutorado, e também, junto à Federação das Indústrias de Santa Catarina, elaborar o Programa Catarinense de Logística Industrial. Então, há um comprometimento de nós aprendermos e trazer para cá informações que venham a formar pessoas para gerar e contribuir com o desenvolvimento. Então, nós, além da região de Chapecó, Xaxim e Xexerê, nós ministramos aula em Lages, aqui em Brusque, em Indaial, né? E no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, na UPF e em outras partes do Brasil. Né? Então, isso tem trazido assim, uma satisfação muito grande de você ver que você está construindo gente, que essas pessoas... Porque, na realidade, Alan, na medida em que você tem um capital intelectual forte, esse capital intelectual, ele ajuda no desenvolvimento daquela região. Com certeza. Tanto é que, anos atrás, a gente teve a famosa fuga de cérebros. Brasileiros indo morar fora do país por conta dessa expertise de ampliar a sua visão com relação ao trabalho. E de não encontrar onde aplicar esse expertise local. Exato. Então, a gente tem que buscar onde aplicar. E, às vezes, outro país abriga muito bem. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Sensacional. Nós estamos conversando com o professor Antônio Jorge Cunha Campos, lá do estado do Amazonas. Um beijo a todos vocês que nos seguem aí no Amazonas. Muito obrigado. Nós estamos comemorando 8 anos de História com Valor Entrevista. São mais de 1000 vídeos produzidos e um número expressivo de seguidores orgânicos. São 25 mil pessoas nos acompanhando nas redes sociais. Trabalho que eu faço com muita dedicação e, claro, sempre pensando em você, que é o nosso seguidor. Professor, eu tenho que tocar num assunto importantíssimo, que é o seguinte. Me fale do seu doutorado, tá? Realizado na Universidade de Coimbra. Ah, sim, ali foi pós-doutorado, né? Na realidade eu havia, porque, gente, eu sou graduado em administração, eu vivo a administração de empresas em todas as suas vertentes, né? Eu planejei para a minha vida fazer todos esses estágios que eu falei para vocês, que inclui desde a graduação até a pós-graduação, escrever meus livros, meus artigos, participar de eventos internacionais em busca de construir, absorver conhecimento e transmitir aos outros. Então, faltava o pós-doutorado, e aí eu disse, eu vou fazer meu pós-doutorado agora, né? E aí me fizeram um convite para ser diretor da Faculdade de Estudos Sociais. Aí eu fui para o processo de eleição, fui eleito diretor, assumi, terminou o mandato em 2020. Eu digo, agora eu vou fazer meu pós-doutorado, não me convidem mais para nada. Foi quando eu fiz meu projeto, mandei para onde eu queria fazer meu pós-doutorado, que era a Universidade de Coimbra, uma universidade criada em 1290. Né? Então o comitê científico aprovou meu projeto, e o professor João Paulo foi meu orientador, e eu fui para lá, né? E trabalhei com um tema central sobre clusterização no processo industrial. Então, eu estudei o desenvolvimento da França e estudei o desenvolvimento também da Alemanha, pegando isso desde a década de 90 até 2020, 2021.
né? E peguei essa expertise, né? Vendo como é que eles se desenvolveram, tanto é que a Alemanha é o carro-chefe na Comunidade Econômica Europeia, né? E fiz uma proposta de clusterização para o polo industrial de Manaus. Ou seja, é o compromisso de trazer para a prática, para aumentar a lucratividade das empresas, em função daquilo que a gente aprende lá fora, né? Então, a clusterização é um processo interessante para gerar desenvolvimento. Então, foi o tema central do nosso pós-doutorado. Foi uma experiência boa? E esse artigo está publicado, tá? Depois eu te dou o link, coloca aqui, que eu gostaria muito que vocês compartilhassem. Exatamente. Comigo. Nós temos muitos estudantes que acompanham nosso trabalho, então eu vou botar o link aqui para vocês acompanharem. Essa experiência foi boa, professor? Foi excelente uma experiência. Eu sempre digo que nós temos que ter uma experiência internacional. Isso agrega muito valor à tua carreira profissional, né? Porque, veja bem, Alain, às vezes a gente fala assim, não, porque você fez graduação, especialização, mestrado, doutorado, e acha que você só tem uma vertente acadêmica. Não, Alain, não. Eu passei 20 anos trabalhando em empresas como a Gillette, a Bosch, Evadinson, você está no dia a dia, ali no Gemba, fazendo as coisas acontecer, é resultado. A tua produção é medida por hora, então você tem que estar num processo muito forte de inovação para se manter vivo no mercado. Então eu tenho nas veias sangue, né, da prática, de fazer acontecer. E aí, chão de fábrica. E aí é isso que é interessante nós pensarmos. Eu, quando consigo pegar a parte teórica e juntar com a prática, isso me dá uma capacidade muito grande de apresentar resultado, de entregar resultado de excelência. Sensacional! Nós estamos conversando com um professor universitário da Universidade Federal do Estado do Amazonas, a UFAM, o professor Antônio Jorge Cunha Campos, que nos faz uma visita aqui em Santa Catarina, em especial aqui na nossa querida cidade e maravilhosa cidade de Gaspar, para esse papo incrível. A gente vai para o intervalo, tomar uma água, esquentar um pouquinho mais o café e a gente já volta. Para você que está nos acompanhando, ele vai entregar o seguinte: qual o segredo da gestão eficiente? Essa resposta ele vai dar no segundo bloco. Não sai daí, já voltamos. Esse vídeo que você está acompanhando aqui no Valor Entrevista tem a parceria da Depil Gaspar. Ela que é a nossa patrocinadora Master. E você, se estiver precisando desse serviço, sobrancelha, massagem, ventosa, limpeza de pele, todos os caminhos levam você a Depil Gaspar, aqui no bairro Gasparinho. Anota o telefone e agende o seu tratamento. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional com o professor Antônio Jorge Cunha Campos. Ele é professor universitário na Universidade Federal do Amazonas. Professor, obrigado. Pô, eu me sinto honrado de tê-lo aqui no Estúdio do Valor Entrevista, na nossa querida cidade de Gaspar. Cidade de Gaspar, que tem a 16ª economia do estado de Santa Catarina, um estado com 295 municípios, uma população aqui da cidade de Gaspar com 75 mil pessoas, população pujante, trabalhadora, um município que não para de crescer, super desenvolvido. E a gente hoje tem o prazer e a honra de receber um grande magistrado, uma pessoa que entende muito do que ele produz e produziu durante a vida inteira. Professor, eu preciso te fazer uma pergunta que é um desafio. Vamos lá. Qual o segredo da gestão eficiente? O segredo da gestão eficiente, vamos começar entendendo que você tem que esquecer o conceito de eficiência e buscar ser eficaz. Ponto. Isso já é uma evolução. Sabe por quê? Porque a eficiência basicamente é o uso dos recursos que você tem. Quando você faz o uso desses recursos e atinge as metas esperadas por custos menores, então você está sendo eficaz. E a efetividade é a continuidade, a permanência desse conceito. Então, sempre lá, nós trabalhamos na base dessa trilogia entre a eficiência, a eficácia e a efetividade. A gente não fala na efetividade, mas ela precisa entrar na nossa rotina, no nosso dia a dia, e pelo menos começar a pensar em ser eficaz. Não é que ser eficiente é ruim demais, não, eu só estou querendo colocar uma reflexão um pouco superior de que eu preciso entender com profundidade o que é eficácia e procurar ser eficaz e não somente eficiente. Sensacional. Eu gosto do professor porque ele entende do que ele está falando. Fala bonito, hein, professor?
Aprendeu bem a comunicação, né, professor? Quantos anos já de carreira profissional? Na realidade, nós começamos muito cedo, né? Ter que atuar como profissional ainda antes de ser um adolescente, né? Mas só na academia nós temos aí mais de 35 anos e, paralelamente, 20 anos de experiência em empresas privadas. Portanto, Alan, quando você consegue entender qual é a teoria que sustenta a tua prática, aí você pode entregar resultados superiores. Porque tudo aquilo que você faz aí no dia a dia, na prática, no teu local de trabalho, existe uma teoria que sustenta essa prática. Sensacional. Pessoal, a gente está conversando com o professor Antônio Jorge Cunha Campos, lá do estado do Amazonas, que nos faz uma visita especial aqui no Vale Europeu. Só alertando, Alan, agora nós estamos já efetivamente morando em Florianópolis. Morando em Florianópolis. Eu há 25 anos, Alan, eu ficava entre Manaus e Santa Catarina, especificamente Florianópolis, porque eu tinha que vir aqui ministrar mais aulas lá no ESC, eu tinha meus compromissos todos aqui, né? E em sendo membro também do Conselho Federal de Administração, como eu sou hoje, da Comissão Especial de Logística, então nós tínhamos que ficar sempre fazendo essa ponte. E agora, né, nós estamos efetivamente já residentes em Florianópolis e disposto a trazer para cá esse conhecimento, socializar esse conhecimento, contribuir com o desenvolvimento desse estado tão fantástico, principalmente dessa região aqui. Sensacional. E a região do Vale Europeu, pujante, riquíssima, precisa de profissionais com altíssimo conhecimento e gabarito. Professor, eu fiz umas pesquisas ali no YouTube, pesquisei muito no Google. Você que está nos assistindo, coloca lá Antônio Jorge Cunha Campos, você vai encontrar toda a literatura. E eu vi, inclusive, várias literaturas. Eu quero, inclusive, apresentá-las aqui. Tem algumas que o professor já produziu. Vamos pegar aqui essas duas, para quem está assistindo a gente aqui. E eu quero que o senhor comente sobre elas, porque aqui é um presente que o senhor me deu em 2017, então já é um trabalho bem consolidado. E aqui eu acho que é um dos principais trabalhos. Esse é um trabalho importante lá, mas tem outro livro também, onde nós trabalhamos com toda a cadeia, veja bem, que é o Supply Chain Management, ou seja, gestão de toda a cadeia, onde nós temos um livro com 10 capítulos, e cada capítulo aborda um tema. Tipo assim, eu começo com gestão com a logística empresarial, depois eu vou o outro capítulo só sobre logística de suprimento, depois outro logística interna, depois outro logística de distribuição, logística reversa, tecnologia aplicado à logística, avaliação de desempenho da cadeia logística, enfim, são 10. E nós gravamos esse livro em DVDs também, né? Então esse é um trabalho interessante. E aqui nós temos o Plano Brasil de Infraestrutura Logística, né, que é um plano que foi feito sob a égide do Conselho Federal de Administração, com forte apoio do Conselho Regional de Administração do Amazonas, onde nós, Alan, nós viajamos esse país inteiro. Nós fizemos eventos no Centro-Oeste, no Sul do Brasil, no Nordeste brasileiro, no Norte brasileiro, reunindo os profissionais, sempre dentro daquela perspectiva de reunir, por exemplo, uma determinada universidade, como foi o caso de Tocantins, dentro da universidade, os profissionais nos 6 modais de transporte. Então, nós reunimos o pessoal só do modal aquaviário, depois só rodoviário, só aéreo, só dutoviário, enfim, e para discutir como é que nós poderíamos elaborar uma proposta pragmática para resolver efetivamente problemas da infraestrutura logística do nosso país. Foi um trabalho fantástico, está publicado. Você que nos acompanha agora pode ir ali no YouTube e colocar PBLOG, ou seja, Plano Brasil de Infraestrutura Logística, você vai encontrar. E se colocar o meu nome completo, Antônio Jorge Cunha Campos, você vai encontrar outros materiais, artigos, etc. Apesar de o meu nome no mercado ser conhecido mais como Jorge Campos, mas na mídia ele está mais registrado como Antônio Jorge Cunha Campos. E claro que eu não poderia deixar de mencionar a minha participação na página 112. É isso que eu quero registrar, te agradecer aqui nesse momento, Alan. Tua contribuição foi muito importante, nos aconselhando, nos dando subsídios para que nós pudéssemos ter efetivamente um material que dá resposta a uma série de problemas da infraestrutura. Porque, gente, só um detalhe.
A sociedade que não consegue criar uma infraestrutura que permita a mobilidade de pessoas e produtos, ela não pode se desenvolver. Não pode. Imagina você estar em Gaspar. Então você, se não tiver essa infraestrutura de mobilidade de pessoas e produtos, aquilo que tu produzes aqui não vai chegar no mercado consumidor, porque não tem como levar. Exato. E como é que este mercado vai ser abastecido com aquilo que ele não produz aqui, mas que precisa consumir? Você entende? Então é uma questão chave, aquela sociedade formar profissionais competentes que possam dar respostas às suas demandas de infraestrutura logística. Fazer um adendo aqui, agradecer ao Senai de Blumenau. Na época eu estava como professor e coordenador no Senai, então na página 112 tem a minha participação. E este livro, você que é estudante do Senai e está estudando sobre o tema logística, administração logística também, esse livro tem uma cópia também na biblioteca do Senai de Blumenau, à tua disposição. Inclusive o lançamento foi feito no Congresso Nacional, num evento muito concorrido lá em Brasília. Sensacional. Professor, esse aqui, os 50 maiores vultos da administração, também bem bacana. Aqui tem uma literatura incrível, onde traz aí informações importantes sobre os principais nomes da administração neste país maravilhoso e carente de uma gestão mais profissional em muitos dos seus aspectos, né, Alain? Porque, Alain, dá uma pensada bem que grande parte dos problemas que o nosso país vive, Alain, ele tem origem na forma como a gestão é feita. Exatamente. Então, uma gestão que ela não é profissional nos seus aspectos intrínsecos, ela compromete resultados. Entende? Então, a gestão é fundamental. E se você parar para pensar, você vai ver que desde o teu nascimento até a morte, você depende das empresas. Já pensou nisso, não? Você nasce aonde? Numa maternidade. Vai para casa, é uma organização, uma família. Aí você quer estudar, vai para a escola, é uma organização. Na hora de casar, você precisa do tribunal, do juiz e da igreja, então uma organização. Na hora de trabalhar, organização. Até na hora em que você morre, você precisa de organizações que são as funerárias e os cemitérios. Então, é uma questão chave para o desenvolvimento, é você entender como é que essas organizações funcionam. Sensacional. Professor Antônio Jorge Cunha Campos, exclusivo aqui no Valor Entrevista no estúdio. Gostou do estúdio, professor? Eu senti uma diferença, né? Tem diferença. Não é a primeira vez que nós conversamos, né, aqui, e realmente é um estudo profissional, mostra uma evolução. É interessante essa via de mão dupla, né, Alain? Porque a contribuição que o Valor Entrevista deixa para o desenvolvimento regional é fantástica, né? Você abre as portas aqui para que pessoas transmitam as suas ideias para a sociedade, ajudando a formar outras pessoas, né? Porque uma das questões-chave na administração é saber fazer benchmark, né? E o benchmark faz parte da gestão e você abre esse espaço aqui para que as pessoas possam trazer suas ideias, mostrar seus trabalhos e isso ajuda a disseminar conhecimentos. E em contrapartida, a própria empresa e as pessoas reconhecem o teu esforço, reconhecem a tua competência, reconhecem o teu trabalho. E aí todos ganham. Exatamente. Todos ganham. Exatamente. Agora eu preciso te fazer uma pergunta importante também. Você tem contribuição em muitas regiões do Brasil, inclusive fora do país. Você pretende atuar no Vale Europeu? Afinal de contas, agora você está aqui ao lado, menos de 200 km, o professor está à disposição. Não, na realidade, nós temos um compromisso com Santa Catarina, né? Como eu quero reiterar aqui, ratificar que eu fui muito bem recebido na universidade, a Federação das Indústrias, aqui as faculdades e universidades que me receberam tão bem, inclusive em Caibi, ministramos curso lá em Caibi, e é uma satisfação, e eu quero deixar um retorno, né, para cá, e fico à disposição, sabe, Alain, para trazer essa experiência e continuar aprendendo, né, Alain, porque eu tenho uma máxima comigo, na perspectiva de que ninguém sabe tudo de nada. Então você tem que estar num processo constante de aprendizado, e eu, nessa perspectiva, é que eu me entendo assim, um eterno estudante, ou um eterno estudioso. Então eu tenho que estar sempre renovando as minhas informações, Alain, porque a grande verdade é que desde 1780, com a primeira Revolução Industrial, e agora nós já estamos comentando sobre a quinta Revolução Industrial, sexta Revolução Industrial, ok?
você vai vendo que a informação que se produz, ela vem num volume muito grande e uma das matérias-primas básicas para o sucesso de qualquer empresa e profissional é a informação. Vivemos na psicologia da informação. Então, muito cuidado, porque às vezes tu pode chegar na tua empresa às 8 horas da manhã e ter uma informação que às 10 da manhã não serve mais para nada, porque já está ultrapassado. Sensacional. Então, nós queremos deixar, sim, uma contribuição aqui, estamos nos posicionando aí no mercado, ficamos à disposição para contatos, né? Sensacional. Inclusive, eu vou deixar aqui os links para você ter contato direto com o professor Antônio Jorge Cunha Campos, ele que tem uma vasta experiência no universo administrativo, logístico e, claro, tudo isso à tua disposição, porque o que nós precisamos nesse país é de pessoas qualificadas, bem capacitadas, treinadas. E quando essa experiência também é adquirida fora do Brasil, trazendo ela para cá, é melhor ainda, não é melhor mesmo? Ainda. Faz parte dessa busca de fazer benchmark. O que é benchmark, Alain? É a cópia e a adequação das melhores práticas. Ponto. Entende? Então você não pode se fechar no teu mundo, sobretudo no ambiente com essa integração que nós estamos observando aqui, né? Quando o volume de novas tecnologias que surgem é astronômica. É isso mesmo. Tu vê, né? Então não dá tempo. Tá tudo na palma da mão, né? Tudo disponível. Só tem um detalhe. Você não é obrigado a ter resposta para todas as perguntas que te fazem. Mas tu tem que saber onde as respostas estão. Exatamente. Entende? Ou saber usar a pergunta certa para IA. Aí entra a questão da engenharia de prompt. Se você souber conversar com a máquina, ela vai te dar uma ajuda muito grande. Agora, cuidado para que ela não atue em você e seja um elemento de acomodação tua. Muito cuidado com isso. Exatamente. Professor, que papo, hein, professor? Tá gostando? Fico à disposição, é realmente uma oportunidade, é uma grande oportunidade. Nós que temos compromisso com o ser humano, respeito, foi uma coisa que a mamãe me ensinou. Um dia, rapidinho, eu passei na casa da mamãe e fui tomar a benção dela, porque eu tinha uma matéria a ser ministrada num curso de mestrado às 18 horas e já era 17 horas. E a mãe chama e disse, senta aqui. Quando ela falava assim, eu já sabia. Aí eu me sentei, me acalmei, olhei para o relógio. E ela disse, meu filho, tu já fez esses cursos todinho aí. Eu acompanhei muitos. Mas eu vou te ensinar uma coisa, eu posso te ensinar muito. Respeite o ser humano. Respeitar o ser humano significa abrir portas e manter portas abertas. Eu tenho isso, depois eu ampliei esse conceito, viu, Alain? Eu ampliei esse conceito e isso me dá bem. Por isso que eu tenho compromisso com você que me acompanha, eu tenho compromisso com as pessoas. Né? Porque, preste atenção no que eu vou te dizer agora, uma das questões chaves que você é obrigado a viver para ter sucesso está baseado numa palavra só, Alain: relacionamento. Pensa na amplitude e no poder desta palavra. Relacionamento é chave para você chegar no resultado que você deseja. Sensacional. Eu vou fazer agora uma brincadeira rápida, aproveitar o tempo do professor aqui no estado de Santa Catarina, aqui na cidade de Gaspar. Vamos inverter os papéis agora. Vamos lá. Antes da última pergunta para o senhor, que é fundamental fazer. Quer dizer que já vai acabar? Tá tão bom o papo, né? O tempo passa, né? O tempo passa, professor. Mas vamos trocar os papéis. Agora você é o entrevistador e eu sou o entrevistado. O que perguntar ao Alain Santiago? Olha, Alain, eu tenho acompanhado você, não só de longe, mas muito de perto. Então é um prazer muito grande sempre que eu venho a Santa Catarina e agora morando aqui, estar com você aqui. Eu gostaria muito de que as pessoas conhecessem tua história. Aliás, você que está aí me acompanhando agora nas faculdades e universidades, para terminar teu curso de graduação, tu tens que escrever um TCC, trabalho de conclusão de curso. Vem aqui. Pede autorização do Alain. Aliás, eu estou até aqui em público, Alain, pedindo que você abra essa porta, pelo menos essa janela, deixe que o aluno venha aqui, veja como você construiu tua história, né? E documente isso, leve isso para a academia, porque vai estimular outras pessoas. Sabe por quê, Alain? Porque nós não temos estudado e a nossa infraestrutura educacional não nos permite estudar empreendedorismo da forma como o Brasil precisa. Está entendendo? Então, você é uma referência hoje nessa área. Então, eu fico feliz de estar com você, eu fico feliz de dizer essas palavras que são sinceras. Você não precisa, né, que a gente crie cenários para expor esse pensamento, não. A tua história
testifica de você. E eu gostaria muito de fazer esse pedido que a academia viesse aqui, que os alunos viessem aqui conhecer como é que tudo isso aqui começou, como é que você chega a 8 anos de história, como é que você faz 1000 programas, ok? Para você transmitir para eles a tua experiência, o dia a dia, como é que foi as dificuldades, quantos não você recebeu, quantos sim recebeu, quantas decepções você teve que enfrentar, que isso vai ajudar aquele aluno que está querendo se posicionar no mercado, entendeu? Então, eu fico satisfeito de ver o teu crescimento. E tem mais, tu te preparas porque muito mais coisa ainda vai vir para você. Estamos apenas no começo. Faz uma pergunta boa aí para mim, professor. Eu quero o seguinte, veja bem, agora eu te dou 1 minuto. Tá bom. Em 1 minuto, resuma as questões estratégicas que fizeram com que o valor da entrevista chegasse nesse nível. Como é que, com todas aquelas dificuldades, em 1 minuto, use as palavras certas, ajude o nosso telespectador a entender como é que você construiu essa história, e apesar de estar só no começo, mas como é que você conseguiu, com todas as dificuldades, chegar até aqui. Primeiro de tudo, amor. Você tem que ter muito amor pelo que você faz. Segundo, resiliência. Não é fácil você empreender, não é fácil você estar no mundo digital por 8 anos, não teve uma semana que não fosse vídeo do Valor Entrevista ao ar, nesses últimos 8 anos, e muita paciência para saber lidar com as pessoas e o momento certo de fazer o convite. Eu já tive aqui a oportunidade de entrevistar 2 vice-governadoras do estado de Santa Catarina, a Daniela, que era do Moisés, e a atual, a Marilise, que é do atual governo, o Jorginho Melo. Recebi diversos empresários. Fiz uma entrevista com um empresário que, quando eu pesquisei sobre ele, ele tinha 186 milhões na conta. Eu falei, misericórdia, o homem vai vir aqui em casa. Eu fiz entrevistas com senadores, com políticos das diversas áreas, e tem um detalhe que é importante demais para você que está nos assistindo. Nós vivemos um momento da ambiguidade. Ou é um lado ou é o outro. Polarizou. E eu nunca tive essa postura. Eu sempre atendi, tanto esquerda quanto direita, pobre e rico, simples ou arrojado. E isso é o que eu deixo para você que está começando um negócio novo, sobretudo nas redes sociais. Dê atenção a todos e não menospreze. O que é pequeno hoje, amanhã é muito grande. Então eu vou apertar o nó. Falei bonito, hein, professor? Mas falou bonito, mas eu vou apertar o nó. Tá. Em mais 1 minuto. Qual é a tua expectativa real, concreta, para daqui a 1 ano? Que eu vou te cobrar, hein? Eu estou produzindo conteúdo para minhas redes sociais, mas eu não estou esquecendo de um elo importantíssimo na vida do empreendedor, que é a família. Eu estou treinando o meu filho para que ele e a minha filha assumam no futuro, em um futuro breve, todo esse trabalho de marca que a gente está fazendo durante esses 8 anos. A gente não faz nada sozinho. Certo. Tudo tem que se ter o planejamento certo, as pessoas certas, e eu acredito muito que eles irão empreender também usando essa estrutura que o pai está montando. E claro, né, professor, a gente tem que ter muito networking para que tudo dê certo. Relacionamento. O relacionamento é a grande sacada. Então, para que eu chegasse a 1000 entrevistas, eu tive que ter mais de 1000 pessoas que não apareceram nos vídeos para trazer as pessoas certas aqui para o estúdio. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Conta sempre comigo. Tamo junto. Vamos para a última pergunta? Sim. Voltando aqui, agora eu vou ele tomar vai me apertar agora, tá o vendo meu como papel, agora? que ele já me deu um aperto, agora ele tá... Como é que a logística, em diversos âmbitos de atuação, pode impactar no desenvolvimento regional e na lucratividade empresarial? Olha, a tua infraestrutura, Alan, eu quero registrar uma coisa, é muito importante que na tua empresa, que na tua universidade, você forme profissionais de logística que possam atuar e que tenham visão sistêmica, ou seja, gestão integrada da cadeia logística. Então eu faço uma pergunta para você que me acompanha agora. Você é capaz de fazer uma redação agora para mim, em 10 minutos, escrever 2 páginas ou 3 páginas explicando onde começa e onde acaba a cadeia logística da tua empresa? Sim ou não? O que você acha? Faz essa reflexão, porque tu vais ter que falar de toda a cadeia de suprimento, cadeia interna, distribuição e logística reversa.
Você tem essa visão sistêmica? Dificilmente tem. Sabe por quê, Alain? Porque nós somos herdeiros da departamentalização e nela você é obrigado, assim, ou conduzido a conhecer só uma parte das atividades da empresa, então você perde a visão do todo. Entende? Aí é necessário que nós venhamos a formar profissionais com essa visão toda. Sabe por quê? Porque pelo que eu falei ainda agora, a sociedade que não consegue construir uma infraestrutura de mobilidade para pessoas e produtos, ela não vai se desenvolver, ela não tem como. Por quê? Porque nenhuma região é autossuficiente em tudo que ela precisa para o seu dia a dia. Logo, ela vai ter que comprar matéria-prima para produzir coisas e vender. Então, a logística, ela está presente em todos os momentos da tua vida. Alain, tudo aquilo que você que me acompanha agora vai fazer, houve um esforço logístico anterior. Preste bem atenção nisso, sabe por quê? Porque os fundamentos da logística são produto certo, na hora certa, na quantidade certa, no lugar certo, com a qualidade certa e pelo menor custo possível. Exemplo concreto, você que me acompanha aí agora, ou então nós aqui, Alain, nós aqui, para que nós pudéssemos estar nesse momento fazendo esse programa, eu pergunto, alguém em algum momento comprou a mesa? Alguém comprou o copo? Alguém comprou a televisão? Alguém comprou o celular? Comprou a câmera? Isso é atividade própria da logística, cadeia logística, atividade de compra, transporte e recebimento. Aí eu pergunto, por que que esta mesa não tem 10 metros de diâmetro? Entendeu? Então, como é que essa mesa chegou aqui, neste local, com esta dimensão? Isso é logística. Produto certo, na hora certa, na quantidade certa, no lugar certo. Você está entendendo? Então, isso é logística. Então, a logística é algo presente em todos os momentos da tua vida. Na hora que você chega em casa para dormir, como é que a cama chegou ali? Como é que o estofado chegou ali? A televisão chegou ali? Logística. Você entende, Alain? Então, a logística está presente em todos os momentos da tua vida. Sem ela, tu não pode fazer nada. Exatamente. Daí a importância dela para o desenvolvimento de qualquer região. Sensacional. Professor, nós temos que acabar. Mas a vida continua. Continua. O programa chega ao fim com um sentimento enorme de gratidão, de orgulho por fazer parte da rede de relacionamentos do professor e muito agradecido por mais uma visita, por esse momento especial que a gente viveu aqui, de muito conhecimento compartilhado com quem assiste a gente. A Lente do Valor Entrevista é tua, você tem 1 minuto para deixar um recado especial a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Valor Entrevista. Temos muita coisa nesse momento para dizer, mas uma coisa fundamental é que nós precisamos compreender que eu tenho que me desafiar a sair da zona de conforto, para me poder buscar o novo. Tenha em mente que a informação é uma matéria-prima fundamental no atual momento que nós vivemos. E você está no lugar certo, na hora certa, para fazer bons negócios. Agora, não deixe você sabotar o teu sucesso. Não seja o seu principal adversário. E muitas vezes nós somos, principalmente quando a autoestima está baixa, onde você não acredita em você, onde você não se sente competente. Não deixe que isso aconteça com você. Creia, acredite e, fundamentalmente, eu te peço, em toda essa tua caminhada profissional, caminhada acadêmica, não esqueça de que tem um Deus que te ama. Ele quer o teu sucesso e você pode recorrer a Ele em todos os momentos que você precisar. Lá, essa formação cristã, lá, ela é fundamental porque equilibra qualquer indivíduo diante de qualquer necessidade que eles estejam vivendo. Inclusive, você que me acompanha agora, pensa aí comigo para me encerrar. Pensa comigo. Se você quisesse ligar agora para o presidente da República, ele te atenderia? Ou se você quisesse ligar para o governador do estado, ele te atenderia agora? Ou para o prefeito daqui te atenderia agora? Não sei, talvez não, muito provavelmente não. Só tem um detalhe, o Criador de tudo e deles está à tua disposição, via oração a qualquer momento da tua vida. Que Deus te proteja, que Deus te abençoe. E que abençoe também a tua vida, tua família e este canal maravilhoso que já contribui e tem muito ainda o que contribuir com o desenvolvimento regional. Conte sempre comigo.
Este foi Antônio Jorge Cunha Campos, aqui no estúdio do Valor Entrevista, direto da cidade de Manaus, mas hoje, ó, com presença ilustre aqui em Florianópolis, e pode sim atender a região do Vale. Professor, muito obrigado pela sua presença, que Deus lhe abençoe e continue fazendo você prosperar ainda mais. Muita saúde para você. Agradecer a presença ilustre da sua queridíssima esposa, a Neia, que está aqui. Muito obrigado pela tua presença, a visita aqui também no Valor Entrevista. E para você que está aí nos acompanhando, claro que eu não iria deixar o professor sem presenteá-lo. Presente! Olha que surpresa, hein? Uma visita ilustre como essa, cabe sim um presente para você, fica à vontade. Mas eu posso mostrar? Abre, tem que mostrar. Presente sempre é bem-vindo, né? E eu tenho uma coisa, Alan, chamada... Vou colocar aqui. Pode pôr. Chamada hemeroteca. E tudo aquilo que eu ganho, eu já tenho muita coisa, eu coloco na minha hemeroteca, que é um local onde nós guardamos as nossas... Olha, que lindo, hein? Olha guarde essa marca. Guarde essa marca. Eu, personalizado ainda. Personalizado, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui o meu suco, a minha água, ele vai manter, então, conservado aqui. E eu vou estar sempre lembrando cada vez mais do Valor Entrevista. E isso aqui vai ficar, então, na minha hemeroteca, para que eu possa um dia dizer assim... Eu fiz parte dessa história. Sensacional. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. De nada, que Deus te abençoe também. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia. Mandar um abraço especial aos nossos novos parceiros. Clínica Escola Mundo Autista e o chefe Zeu. Aliás, ó, aqui, já está na TV aqui, o chefe Zeu, eventos, confraternizações, aniversário, réveillon, enfim, ele é especialista em alimentos. Dá vontade até de comer. Gostoso, né? Só pela foto a gente já fica com água na boca. Gente, muito obrigado pela parceria de sempre. Voltamos na semana que vem com mais novidades. E novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um abraço. Tchau.